Arábia Saudita e Paquistão firmaram um pacto de defesa mútua. O acordo declara que a agressão contra um é agressão contra o outro. Ao ser questionado se isso coloca a Arábia Saudita sob o guarda-chuva nuclear do Paquistão, um alto funcionário saudita evitou detalhes, dizendo que o pacto abrange todos os meios defensivos e militares necessários. As forças paquistanesas agora poderiam, em teoria, ser enviadas para a Arábia Saudita com sistemas de mísseis e uma rede conjunta de defesa aérea conectada a satélites e interceptores. Tudo isso se somaria ao guarda-chuva nuclear que, por ambiguidade estratégica, agora se estende sobre o reino. Os detalhes, no entanto, permanecem incertos, já que o pacto ainda não é público. Fica claro que as negociações já duravam ao menos 2 anos, e o pacto surge em meio à crescente ansiedade sobre a relutância dos Estados Unidos da América em conter Israel, sendo o ataque ao Catar o ponto de ruptura. A Arábia Saudita era, em muitos aspectos, o exemplo clássico de aliado fora da OTAN. A perda de confiança da Arábia Saudita nas garantias de segurança dos Estados Unidos da América indica uma mudança estratégica com grandes impactos para China, Índia e Irã. Riad agora busca seguir em frente. O pacto de defesa com o Paquistão representa uma busca por autonomia estratégica, um realinhamento geracional que marca o início de uma nova realidade geopolítica. Afinal, alianças não se formam com promessas, discursos ou valores, mas sim pela aritmética do poder bruto. Curiosamente, o pacto de defesa pode ser só um movimento em um jogo maior. Pouco depois da assinatura, Trump levantou a questão da base aérea de Bagram, no Afeganistão, localizada a apenas 120 quilômetros da fronteira com o Paquistão. Considerando que o pacto entre Arábia Saudita e Paquistão estende um guarda-chuva nuclear, Washington pode agora buscar formas de interceptar mísseis paquistaneses voltados ao oeste. Bagram está geograficamente bem posicionada para essa tarefa. O padrão que está se formando é difícil de ignorar. A Arábia Saudita e o Paquistão mantêm laços militares estreitos há décadas. Quando Islamabad realizou testes nucleares em 1998, sua economia estava à beira do colapso. As reservas estrangeiras haviam caído para apenas 400 milhões de dólares contra uma dívida de 32 bilhões. Sanções dos Estados Unidos da América levaram o Paquistão ao calote, até a chegada do dinheiro da Arábia Saudita. Para aliviar a pressão, Riad permitiu que Islamabad comprasse petróleo com pagamentos adiados sob um plano de 3 anos. Quando o prazo acabou, os sauditas perdoaram boa parte da dívida, tornando o acordo um resgate não declarado. Generoso, mas não foi uma decisão fácil. Na época, os preços do petróleo haviam despencado para cerca de 10 dólares o barril. Então, para ajudar o Paquistão, a Arábia Saudita ficou com um enorme déficit orçamentário e foi forçada a tomar empréstimos para cobrir suas próprias despesas. Esse resgate em momento de necessidade virou a base das relações entre a Arábia Saudita e Paquistão. O príncipe Turki bin Faisal mais tarde descreveu a profundidade desse vínculo, chamando-o de um dos relacionamentos mais próximos do mundo entre 2 países. Visto sob essa perspectiva, o pacto de defesa entre os dois não é uma medida repentina ou alarmista. Ele simplesmente formaliza décadas de cooperação. O verdadeiro ponto de virada, no entanto, é mais recente. Autoridades sauditas e paquistanesas começaram a negociar o pacto militar há apenas alguns anos, mas a guerra em Gaza acelerou o processo. Por anos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein e Emirados Árabes Unidos foram próximos dos Estados Unidos da América, abrigando bases americanas e contando com Washington para sua segurança. Mas, nos últimos 2 anos, eles viram com preocupação os Estados Unidos da América inertes enquanto Israel atacava alvos na Síria, Líbano, Iêmen, Iraque, Irã e agora até no Catar. Mesmo que as monarquias árabes tenham relações tensas e muitas vezes hostis com Teherã, os ataques sem restrições de Israel acenderam o sinal de alerta. O ataque a Doha abalou principalmente a região.
Isso alterou a percepção das monarquias árabes sobre sua segurança e a garantia dos Estados Unidos. Para mais contexto, confira nosso vídeo recente sobre o ataque ao Catar, que divide o histórico em partes claras, para facilitar o entendimento. Nenhuma monarquia árabe esperava que Israel atacasse um aliado importante fora da OTAN, ainda mais um que mediava entre Hamas e Israel. Os sauditas já não consideram as garantias de segurança dos Estados Unidos da América tão importantes. A inércia dos Estados Unidos da América e as ações de Israel elevaram as preocupações da Arábia Saudita. Esse pacto de defesa com o Paquistão é resultado disso. O pacto não é tecnicamente um tratado completo. Mas para a Arábia Saudita e o Paquistão, a distinção pode não importar. Mais importante ainda, o pacto de defesa bilateral tem potencial para se tornar algo maior. Os Estados Árabes do Golfo consideram as Forças Armadas do Paquistão um dissuasor nuclear confiável. E sua atuação no confronto de maio de 2025 com a Índia só reforçou essa crença. Mais nações agora poderiam tanto aderir ao pacto de defesa existente, quanto buscar acordos bilaterais de defesa próprios. Catar, Turquia, Egito, Bangladesh e Emirados Árabes Unidos são os candidatos mais prováveis. O pacto de defesa da Arábia Saudita com o Paquistão tem profundas implicações para ambas as nações, mas também traz muitas áreas cinzentas. Islamabad corre o risco de ser envolvida nas rivalidades da Arábia Saudita com o Irã e o Iêmen, enquanto Riad assume um interesse nas disputas do Paquistão com a Índia e o Afeganistão. O fronte indiano é talvez o mais complexo de todos. Na última década, Nova Delhi fortaleceu constantemente seus laços com Riad. A Arábia Saudita é grande fornecedora de petróleo para a Índia. O comércio bilateral chega a quase 43 bilhões de dólares. E em abril, o primeiro-ministro Narendra Modi fez sua terceira visita ao reino. No momento em que o Paquistão enfrenta a ameaça militar da Índia, Islamabad firmou um pacto de defesa mútua com a Arábia Saudita, assinado no aniversário de Modi. Portanto, o acordo introduz novas incertezas nas dinâmicas futuras entre Índia e Paquistão, que deverão ser tratadas conforme o acordo for implementado. Para o Paquistão, o pacto vai além de um acordo de defesa, pois trata de suas vulnerabilidades mais urgentes. Veja, Islamabad não precisa de garantias sauditas. Seu exército, respaldado pela dissuasão nuclear, uma indústria bélica nacional e armas chinesas, pode se defender sozinho. Faltam dois elementos essenciais: segurança energética e resiliência financeira. O conflito vai além de tanques, mísseis e aviões. É sobre linhas de suprimento, logística, e a liquidez essencial para manter a economia sob pressão. Para o Paquistão, choques externos como sanções, aumentos repentinos nos preços da energia ou cortes financeiros súbitos há muito tempo limitam sua capacidade de sustentar uma guerra prolongada. A Índia apostava nessa vulnerabilidade para desgastar os recursos do Paquistão com escaramuças prolongadas. Com o apoio financeiro e o petróleo saudita garantidos, o limite da resistência do Paquistão foi removido. O Paquistão agora poderá expandir seu arsenal além do que sua própria economia poderia sustentar e aumentar sua indústria bélica enquanto faz isso. Para ficar claro, é improvável que o pacto impeça totalmente a Índia de atacar o Paquistão. Mas com o apoio de três potências-chave, China, Turquia e agora a Arábia Saudita, Islamabad está em uma boa posição. Pela primeira vez, pode unir armas chinesas ao petróleo e dinheiro sauditas, ganhando uma capacidade de combate inédita. Para a Arábia Saudita, o pacto também é muito valioso. Os legisladores sauditas inicialmente buscavam um tratado de defesa com os Estados Unidos, juntamente com a cooperação americana em um programa nuclear civil próprio. Mas a Casa Branca recusou o pedido e insistiu que qualquer acordo exigiria primeiro que a Arábia Saudita normalizasse as relações com Israel. As tensões cresceram após o ataque do Hamas em 7 de outubro, que iniciou a guerra em Gaza e ampliou o conflito regional.
Riad ficou cada vez mais indignada com a campanha de Israel em Gaza e com a conduta de Netanyahu e seus aliados de extrema-direita. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman chegou a acusar Israel de cometer genocídio, deixando claro que a normalização estava fora de questão, a menos que Netanyahu encerrasse a guerra e tomasse medidas para estabelecer um Estado palestino. Ao mesmo tempo, os sauditas mantiveram laços estreitos com o governo Trump. Prometeram mais de 600 bilhões de dólares americanos em investimentos nos Estados Unidos da América e receberam Trump em Riad durante sua turnê pelo Golfo em maio. A esperança era incentivar a Casa Branca a chegar a um compromisso sobre o Tratado de Defesa. No entanto, as negociações que se seguiram não levaram a nada. Agora, autoridades sauditas reconhecem que um tratado de defesa com Washington não vai acontecer a menos que eles primeiro normalizem as relações com Israel, algo que já deixaram claro que não farão. Para a Arábia Saudita, o pacto com o Paquistão também sinaliza a Washington e Tel Aviv que o reino pode garantir sua própria segurança. E francamente precisa fazer isso. A Arábia Saudita está no centro do comércio global, energia e conflitos regionais. Todos esses passivos afetam sua sobrevivência diretamente. Mas ao vincular sua defesa ao Paquistão, um Estado armado com armas nucleares e experiência tanto em guerra convencional quanto não convencional, Riad ganha um aliado que pode agir sem a supervisão de Washington. O pacto é, ao mesmo tempo, uma proteção contra um ataque israelense em solo saudita e um seguro contra a imprevisibilidade americana. Talvez o mais importante seja que o pacto estende o guarda-chuva nuclear do Paquistão sobre a Arábia Saudita. Mesmo sem estar no acordo, a ambiguidade estratégica das armas nucleares paquistanesas já funciona como dissuasão para a segurança saudita. E assim, ao assinar o Pacto de Defesa, a Arábia Saudita ganhou de fato um guarda-chuva nuclear sem violar as normas de não proliferação, enquanto o Paquistão conseguiu o financiador mais forte do Oriente Médio sem as amarras fiscais do Fundo Monetário Internacional. Porém, alguns limites ainda permanecem firmes. A Arábia Saudita segue e seguirá dependente dos Estados Unidos para sua segurança. Por enquanto, isso é uma forma de proteção, não de desvinculação.